3 Leveling Weavers in THE Apocalipse capítulo 11 Autor, Preguiça Motivada. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor confira o site, link na descrição. Só mais um pouquinho, pensou Mateu. Gotas de suor escorriam por sua testa, resultado de carregar Nadia nos braços. Nós realmente parecemos estranhos, Mateu notou enquanto passava por outro grupo de seus colegas de escola. Eles estavam todos indo pelo corredor principal em direção ao jardim da frente da escola. Só o fato de estarmos indo na direção oposta é estranho, pensou Mateu, apenas para olhar em volta e abaixar a cabeça. A visão de um enorme grupo de policiais fortemente armados foi projetada para chamar a atenção. Isso pode se tornar um problema, pensou Mateu. Ele então mordeu o lábio enquanto continuava a empurrar para frente. Alguém notará que há algo errado, não há como pará-lo, pensou. Mateu então respirou fundo. O oxigênio encheu seus pulmões até a borda, empurrando o sangue revigorado por suas veias. Apenas 2 conjuntos de escadas os separavam de seu objetivo. Mas o último relógio no canto da visão de Mateu continuou a tic-taquear. Como estamos? Perguntou o oficial de negociação, com o rosto completamente imóvel e relaxado. Este homem era um veterano, afinal. Ele sabe que não deve entrar em pânico ou se emocionar, observou Mateu, anotando silenciosamente o ponto. A gestão de pessoas era um ponto vital dos planos do jovem para o futuro. Afinal, ninguém poderia construir um novo mundo sozinho. Faltam 2 minutos, Mateu respondeu brevemente. Não havia necessidade de elaborar. Apenas um conjunto de escadas permaneceu. Uá! Alguém na multidão gritou. As pessoas que permaneceram no último nível olharam para o centro da comoção. Aí está, pensou Mateu, seu rosto escurecendo. Seus dedos se apertaram ao redor do cabo do machado dos bombeiros que ele mantinha escondido sob o moletom. Antes que a primeira onda realmente começasse, os mais suscetíveis ao vírus se transformariam. Este ataque antecipado foi claramente projetado para espalhar terror e caos no público antes que a onda principal de transformação de zumbis começasse. Tão tortuoso. Mateu engoliu a saliva. Quem planejou que isso acontecesse foi meticuloso nos mínimos detalhes, pensou. A ordem das coisas era simplesmente muito estável, muito organizada. E nada na natureza funcionava em linha reta. Precisamos nos apressar. Mateu balançou a cabeça e apressou todos. Felizmente, o último andar da escola, aquele no qual Mateu estava interessado, geralmente estava vazio. Nada de bom virá de ficar parado. O oficial de negociação mordeu os lábios e seguiu em frente. O último lance de escadas o separava da parte da escola que Mateu pretendia reivindicar. O que há de errado com ela? Alguém da multidão abaixo perguntou casualmente, apontando a mão para a garota deitada no chão. Está começando, pensou Mateu, subindo apressadamente o último lance de escadas. Gorduras de suor escorriam por seu pescoço. Ele nunca foi atlético e agora tinha que subir o enorme prédio da escola, o tempo todo carregando Naida nos braços. Só mais um pouquinho, pensou, levando ao limite os músculos cansados. Ei, o que há com ela? Uma voz vinda de baixo chegou aos ouvidos de Mateu assim que ele passou pelo último lance de escadas. Peguem as barreiras, ordenou Mateu, sem se importar com a estrutura hierárquica da aplicação da lei. As pessoas que serviam nas forças antiterroristas precisavam ter raciocínio rápido o suficiente para mantê-las vivas. E agora, seus sentidos estavam formigando por toda parte. Havia algo no ar, mesmo sem todos os avisos esotéricos de Mateu. Todos viram e participaram do massacre no subsolo da escola. E agora, o único homem que previu que isso aconteceria os estava apressando. Não era hora de nenhum daqueles adultos se opor às palavras de Madi. Minem as escadas, rapazes, o oficial líder da equipe de ataque deu sua ordem. Era apenas para formalizar o que seus subordinados já haviam se apressado a fazer. Ei, o que vocês são? Alguém os chamou. Foda-se, eles perceberam. Mateu empurrou com a última gota de sua força, trazendo Nadia para longe do raio de explosão. Mas a voz que chamava desapareceu.
Nenhum outro som cobria essa voz suspeita e acusadora. Simplesmente deixou de existir. Pronto, relatou um dos policiais e virou a cabeça para o líder. Arg! Um primeiro grito veio do andar de baixo. Deixe-nos. Um sussurro urgente chegou aos ouvidos de Mateu. Ele não é do ano anterior. Mateu pensou, virando a cabeça. Ele reconheceu o jovem instantaneamente. Ele era o assunto da escola desde que conseguiu que a beldade da escola saísse com ele. Não é um menino de sorte, pensou Mateu, erguendo as sobrancelhas em surpresa. E como era de se esperar, Lídia, a tímida e silenciosa ídola de quase metade da escola, corria atrás dele enquanto segurava com força a mão do namorado. Havia uma expressão de determinação no rosto de Mateu Júnior, em oposição ao olhar assustado e obediente no fundo dos olhos de Lídia. Seu longo cabelo platinado cobria a parte mais estranha da garota, aquela que despertava a imaginação de inúmeros colegas de classe de Mateu. Era a figura dela. Podia-se dizer, com apenas um único olhar, que ela era perfeitamente magra. No entanto, sua figura de ampulheta atraía que todas as suas partes eram exatamente tão carnudas quanto o coração de um homem desejava. Atrás deles seguia um homem atlético, um dos chutadores da classe paralela de Mateu. Deixado pronto, relatou o soldado. Centro pronto. A detonação estava toda verde para ir. Esperamos até ver o que acontece, começou o líder do esquadrão de ataque. O que está acontecendo? O trio que felizmente chegou ao andar superior bem na hora olhou para Mateu perplexo. Você teve sorte de perceber isso, respondeu Mateu, ignorando o óbvio pedido de informações. Ele então colocou o corpo impotente de Nadia em um canto antes de protegê-la com seu próprio peito. 10. Mateu gritou para os oficiais. Os homens prepararam suas armas. Eles viram abate no andar de baixo. E eles estavam prontos para lutar por sua sobrevivência. Se formos bem-sucedidos aqui, talvez possamos resolver o problema de suas famílias, disse Mateu de repente. Foi uma ideia estranha, que surgiu aleatoriamente em sua cabeça. Mas depois de pensar em tudo, havia uma grande chance de que alguns de seus entes queridos sobrevivessem. E agora, o que aqueles veteranos endurecidos precisavam não era uma ameaça. O que eles precisam é de um objetivo próximo de seus corações. Mateu descobriu. 5. Ele então gritou. Os sons do andar de baixo estavam se intensificando rapidamente. Ninguém mais precisava do aviso de Mateu. A tensão encheu o ar quando todos os gritos e choros cessaram de repente. 1. A voz calma de Mateu encheu o corredor silencioso do último andar da escola. E então, todo o inferno começou descendo as escadas. Prepare-se! Mateu gritou, levantando a mão. Minar a escada não significava que eles iriam apenas permitir um massacre no andar de baixo. Foi apenas uma preparação necessária para como tudo acabaria por acontecer. À medida que os gritos e choros se intensificavam, algumas pessoas finalmente correram para buscar refúgio no andar superior. Ir! Mateu gritou, revelando sua arma de confiança e descendo as escadas correndo. Entre o apocalipse real e aquele sobre o qual Mateu lia nos romances, havia uma grande diferença. As pessoas não morreriam apenas com uma única mordida ou mesmo com um arranhão. Os zumbis basicamente precisariam roer alguém até o ponto em que eles morreriam de qualquer maneira para que eles se virassem. É por isso que, desde que não se deixe os zumbis prendê-los, sua sobrevivência ainda é uma opção. Por outro lado, os infectados aleatoriamente pelo próprio vírus não teriam chance. Corra para o andar superior. Mateu gritou do fundo de seus pulmões, erguendo o machado acima da cabeça. O primeiro alvo se revelou em um instante. Alguém que Mateu não conseguia nem reconhecer, principalmente porque metade do rosto daquela pobre vítima havia sumido. E, no entanto, não impediu o zumbi de atacar uma pessoa próxima. Durma, Mateu murmurou baixinho, dirigindo sua lâmina para baixo com um amplo golpe. A multidão ao redor não tornava sua tarefa mais fácil. Graças a Deus parei a primeira onda, pensou Mateu, balançando o martelo novamente, apenas para erguer o rosto e olhar em volta em busca de suas próximas vítimas.
As pessoas ao redor correram para escapar. Mas apenas uma parte deles acertaria. O resto dos alunos e professores, meninos, meninas, mulheres e homens, todos acabaram nas garras dos monstros recém-transformados. Vendo suas roupas, carne e ossos divididos e rachados foi uma visão verdadeiramente horrível. Mateu não se virou, mas podia sentir como os soldados atrás dele estavam chocados. Nenhum tipo de campo de batalha pode preparar alguém para esse tipo de visão, ele pensou, movendo-se friamente pelo local e acabando com qualquer zumbi que encontrasse. Pouco a pouco, um por um, Mateu limpou a área. No entanto, apenas uma pequena fração daqueles que estavam inicialmente no andar escaparam para o andar superior. Alguns deles espalhados, outros sucumbiram ao ataque. Seria bom se tivéssemos pelo menos 20 pessoas, pensou Mateu, julgando rapidamente a situação. Mas não havia tempo a perder. Eles não conseguiram proteger este andar. Como tal, eles tiveram que trabalhar rapidamente. Pessoal, é hora da colheita, Mateu anunciou, levantando seu machado ensanguentado acima de sua cabeça. Levelingo Ives em THE Apocalipse capítulo 12. Extrair os núcleos vitais dos zumbis foi bem simples. Como apenas um forte trauma na cabeça poderia acabar com eles, pegar aquelas pedrinhas que se cristalizariam no centro do cérebro era um trabalho que qualquer um poderia fazer. Isto é, desde que não cobrissem tudo com o vômito primeiro, para desmaiar depois. Você não deve medir todos com seus padrões, disse o policial, apenas para soltar um suspiro exausto um momento depois. Apenas pouco mais de uma hora se passou desde que o homem apareceu diante de Matt pela primeira vez. Os eventos que ocorreram foram tão rápidos e envolventes que o jovem sentiu como se o conhecesse há muito tempo. E aqui estava ele, ensinando Mateu depois de perceber apenas um pequeno olhar seguido por um revirar de olhos de Matt. Meus padrões são os padrões do mundo, agora, Mateu repreendeu, apenas para se endireitar e passar para outro cadáver. Felizmente, a cristalização do núcleo da vida dentro do cérebro de alguém foi o primeiro passo da transformação zumbi. Como tal, mesmo aqueles que Matt terminou antes que pudessem se transformar totalmente em um material colhível para ele. No entanto, enquanto Mateu continuava a procurar pontos positivos na situação atual, os poucos soldados que o ajudaram a reunir os núcleos, a atenção deles estava totalmente focada em se manterem sãos. Eram todos soldados veteranos. Eles viram a verdadeira batalha com seus próprios olhos. Mas o que restou no corredor principal do penúltimo andar estava longe de qualquer coisa que eles pudessem experimentar em um campo de batalha moderno. Na batalha, eles raramente teriam que vasculhar os cérebros literais dos caídos. Isso não significa que as pessoas terão facilidade em se adaptar, retrucou o oficial, apenas para virar o rosto para o lado e lançar um olhar para o andar de cima. Por que você não nos ajudou antes? Um dos alunos gritou. Do seu ponto de vista, Mateu não conseguia nem dizer quem era. Eu quase morri, sabe? Ao ouvir as reclamações, Mateu apenas revirou os olhos antes de voltar ao trabalho. Lidar com os colegas insatisfeitos e angustiados dele não era seu trabalho. Você deveria ir e salvar os outros agora. Uma nova voz feminina entrou no grito. O que diabos você está fazendo aqui? Vai e limpe a escola desses malucos. Outra pessoa também se juntou. Eles estão se recusando a aceitar a realidade, pensou Mateu, lançando um olhar sorrateiro para o grupo em pânico. Eu realmente não acreditava que algo assim pudesse acontecer quando eles me descreveram. Ele relembrou uma das histórias que ouviu na fortaleza no passado. Aparentemente, a principal razão por trás da queda da primeira tentativa organizada foi apenas isso. As pessoas estavam muito hesitantes em fazer a única coisa que poderia salvá-las. Preso demais no velho mundo para aceitar a mudança e se adaptar a ela. Foi algo que Mateu só ouviu que aconteceu. Mas agora, ele estava ficando cada vez mais consciente de que também seria ele quem teria que lidar com essa confusão. Ok, isso é o suficiente, cuspiu Mateu. Ele se levantou e olhou ao redor do lugar. Eles podem não gostar, mas estão trabalhando como abelhinhas obedientes, pensou.
balançando a cabeça satisfeito com o esforço dos soldados dedicados à tarefa de coleta. Seria apenas uma questão de alguns minutos antes que eles terminassem sua tarefa. E isso significava que Mateus só tinha mais alguns minutos para recuperar o controle sobre os andares superiores da escola. Todo mundo calha a boca, Mateus gritou assim que apareceu na escada. A princípio, suas palavras só funcionaram porque sua voz era alta e geralmente inesperada. Então, a polícia olhou, pronta para lidar com outro encrenqueiro. Apenas para relaxar e recuar quando viram o rosto de Mateus. Mesmo que ele não fosse o líder, as palavras de Mateus já provaram ser cruciais para sua sobrevivência. Ninguém disse uma palavra para explicar a importância de Mateus para seu colega. No entanto, talvez fosse devido à atmosfera que o cercava ou talvez sua fúria sanguinária interior, mas nenhum aluno ousou reclamar com ele. Primeiro, vamos explicar algumas coisas, Mateus afirmou assim que chegou ao fim da escada. Ele abriu bem as pernas e cruzou os braços sobre o peito. Barulhos altos atrás zumbis. O jovem lançou uma informação muito importante como se não fosse nada. Como tal, aconselho-vos a calar a boca, acrescentou Mateus, deleitando-se com a nova posição de poder. Esta é a terra que reivindico, continuou o jovem, não se importando com o quão mesquinho e chumbo suas palavras pudessem soar. Que alegação! Alguém da multidão perguntou, escondendo-se habilmente atrás dos outros apenas no caso de esta pergunta trazer uma punição. Aqui estão as pedras que juntamos. Um dos soldados do andar de baixo se aproximou e passou uma pequena bolsa para as mãos de Mateus. Este soldado em particular parecia muito impressionado com o sangue em suas mãos para se importar com o pequeno discurso de Mateus. Bom trabalho, soldado, Mateus respondeu com a frase que ouviu em algum filme de faroeste. Um pequeno sorriso apareceu nos cantos de seus lábios. No entanto, em vez de responder a pergunta que o soldado o impediu de responder, Mateus pegou as pedras e jogou-as diretamente no chão. Droga, é meio emocionante, pensou o jovem, olhando para a pilha de núcleos de vida brilhantes a seus pés. Mateus então estendeu a mão e pendurou-a no ar, diretamente acima da pilha de núcleos. Eu, Mateus, filho de Arthur, por meio desta convoco um comerciante de reivindicações, Mateus falou. Então, o brilho combinado de todos os núcleos vitais de repente se multiplicou, apenas para se erguer como um pilar de luz, tão alto quanto o telhado do lugar. E tão rapidamente quanto apareceu, a luz se condensou no contorno de uma pessoa andrógina. Quando o brilho desapareceu completamente, em vez do enorme pedaço de pedras que Mateus juntou, havia uma figura encapuzada parada em silêncio. Ainda bem que esta fórmula funcionou, pensou Mateus, engolindo a saliva. Este foi realmente um momento estressante. Dependendo se essa fórmula funcionaria ou não, o futuro de todas as pessoas ao seu redor mudaria. Felizmente, pela primeira vez desde que o apocalipse começou na vida anterior de Mateus, ele pode afirmar ter visto um raio de esperança. Convocar um comerciante é o único passo que eu nunca alcancei naquela época, pensou Mateus, voltando com seus pensamentos para o passado agora desaparecido. A fortaleza deles reuniu 93 núcleos vitais. Uma quantia modesta, dadas as 2 semanas que levaram. Mas, à medida que o apocalipse evoluiu, aqueles que falharam em permanecer no caminho certo ficariam para sempre desejando alcançá-lo. Uma vez que os monstros começaram a aparecer, as expedições de caça não eram mais possíveis, pensou Mateus, levantando a mão ao se aproximar da figura encapuzada. Não havia rosto, nem pernas ou mãos. Não havia um corpo naquela figura, apenas uma sombra escura escondida dentro dos limites do longo manto cinza. A mão de Mateus parou a apenas 1 centímetro da sombra que se enrolava sob o manto. Ele então virou a cabeça para onde deixou Nadia para descansar. Eu vou te curar, entendeu? Mateus pensou, reafirmando-se em sua determinação. Ele então moveu os olhos para o lado, para onde todos os seus colegas de escola salvos estavam. Certo, eu ainda não respondi a pergunta deles, pensou Mateus. As bordas de sua boca se curvaram, transformando seus lábios em um pequeno sorriso. A partir de agora, sou o senhor deste comerciante,
revelou Mateu, olhando para os colegas com uma expressão séria. Também sou o único capaz de expandir a rede de comerciantes desta área, acrescentou, partilhando a informação que nunca chegou a confirmar. Vamos torcer para que ninguém tente chamar isso de blefe, pensou Mateu, apenas para que seu sorriso se tornasse ligeiramente perverso. Bem, eu não deveria me preocupar muito. As chances de alguém conseguir convocar outro mercador tão cedo. A cada segundo que passava, o sorriso de Mateu ficava cada vez mais sombrio. Mas sua estranha posição estava rapidamente se tornando desconfortável. É melhor se você tiver isso em mente para o futuro, Mateu disse a seus colegas antes de voltar seus olhos para a figura sombria do mercador cinza. Agora então, mostre-me suas mercadorias. Mateu proferiu uma fórmula completamente inútil e desnecessária em sua mente antes de estender a mão e agarrar a escuridão que se enrolava sob o manto do mercador. Levelinguives em THE Apocalipse capítulo 13. No segundo em que a mão de Mateu agarrou a escuridão, a sombra negra de repente se expandiu, protegendo o jovem do mundo ao seu redor. Cercado pela sombra nitidamente negra, Mateu permaneceu calmo. Quando ele visitou um comerciante antes, seu coração quase parou. Mas agora que sabia o que esperar, conseguiu manter a calma. E então, um a um, os itens começaram a aparecer na tela da referida sombra. Como uma luz lançada na superfície escura, o contorno de cada item foi esculpido na escuridão, apenas para explicação do próprio item aparecer logo ao lado dele. Exatamente como eu esperava, pensou Mateu, soltando um suspiro pesado. Os itens expostos eram exatamente os mesmos que ele viu durante sua visita anterior ao comerciante. Ou melhor, o estoque do comerciante reivindicado acabou sendo ainda menor do que o oferecido pelo comerciante errante naquela época. Primeiro, quantas pedras eu tenho? Mateu murmurou, usando sua voz para ajudar a direcionar suas ações. O jovem então dobrou o joelho, inclinando-se para pegar todos os núcleos restantes. Mais ou menos 20, hein? Ele murmurou. Por mais decepcionante que tenha sido, também refletiu o número de pessoas que Mateu e a polícia não conseguiram salvar. Tenho sentimentos confusos sobre isso, não é? Mateu refletiu sobre seu próprio estado de espírito. Ele então balançou a cabeça, limpando-a das dúvidas e hesitações inúteis. Eu gostaria da expansão básica do sistema, afirmou Mateu, jogando uma única pedra na escuridão. No entanto, em vez de desaparecer como as pedras que Mateu usou para invocar o comerciante, o núcleo simplesmente desacelerou e parou completamente no ar. E então ele apenas ficou pendurado lá, suspenso no ar como se houvesse uma superfície invisível estimulando. Isso é estranho, pensou Mateu, perplexo com a falta de reação do comerciante. Isso é quanto eu paguei no andarilho, então por que não funciona agora? A expansão básica do sistema era um nome bastante confuso para o serviço que Mateu tentou comprar. Era uma das mercadorias que nunca seriam exibidas ao ar livre, pois, de acordo com os rumores que Mateu soube, era um dos 4 serviços prestados por todos os comerciantes. No entanto, em vez da expansão do sistema, deveria ser chamado de descoberta do sistema. Vamos tentar com 2? Mateu murmurou para si mesmo, trazendo outro núcleo de vida e jogando para frente. Os 2 núcleos brilharam suavemente enquanto pairavam no ar, apenas para que seu brilho aumentasse explosivamente e depois desaparecesse junto com a manifestação física dos núcleos. Fez alguma coisa? Mateu pensou, intrigado com a falta de reação de si mesmo ou de seus arredores. Mas as pedras desapareceram. E isso significava que a transação foi concluída. Você tem algum item para curar a zumbificação do vírus? Mateu perguntou, realizando a mais importante de suas tarefas. Agora que ele confirmou que o comerciante trabalhava mais ou menos da mesma forma agora e no futuro, Mateu poderia passar para as coisas importantes. 150 núcleos, uma voz estranha, quase robótica, encheu o reino sombrio que atualmente aprisionava Mateu. Droga, o jovem amaldiçoou em seus pensamentos, apenas para apertar os nós dos dedos. 150 núcleos, então, ele pensou.
150 vidas em troca da cura de uma. Esse era o prêmio que o comerciante pedia, transformando Nadia de volta em humana se o sistema de Mateu não fosse suficiente para interromper o processo que acontecia no corpo da garota. Certo, eu ainda não verifiquei meu sistema, pensou Mateu, olhando ao redor do reino sombrio com pressa. 5 pacotes de comida, disse Mateu, pegando mais 5 pedras antes de jogá-las nas sombras do reino. Transação concluída, pensou Mateu quando as pedras desapareceram. E assim que a luz que eles criaram diminuiu, 5 caixotes, cada um do tamanho aproximado de um computador pessoal, esperavam no chão. Encerrem as transações, Mateu falou. Ele tinha muito poucas pedras para obter qualquer coisa de valor deste comerciante. Claro, as notas com informações que ele oferecia eram muito interessantes. Mas cada uma dessas páginas custava um prêmio exorbitante de 50 moedas. Não era um grande prêmio por aprender algo novo sobre este mundo em mudança. Mas era um prêmio que Mateu não podia pagar agora mesmo. Então, a fumaça que prendeu Mate neste estranho reino de repente começou a se mover em direção ao centro do espaço, tudo se condensando de volta na escuridão rodopiante que Mateu inicialmente percebeu. Ei, você está bem? O policial gritou, seu rosto gritando preocupação. Mateu deu de ombros, surpreso com a recepção inesperadamente calorosa. O que você quer dizer? Ele perguntou, intrigado com a reação deste homem estoico. Desde que aquele homem apareceu, o oficial moveu seus olhos para a figura do mercador. Sua mão moveu-se voluntariamente para o coldre do homem, descansando no cabo de sua pistola. Ele então voltou seus olhos para o rosto de Mateu. Você apenas ficou lá e jogou as pedras para cima, tudo para que essas pedras desaparecessem, acrescentou antes de olhar mais de perto o local onde Mateu estava. Esta figura é um comerciante, explicou Mateu antes de se afastar, permitindo que outros vissem o estoque de comida que ele comprou pelo baixo preço de 5 vidas. Cada uma das caixas de comida forneceria comida suficiente para um grupo de 5 sobreviver por um dia. Com 5 engradados de comida, havia suprimentos suficientes para sustentar 25 pessoas por um dia. Não é o suficiente, pensou Mateu, olhando ao redor do grupo. 25 rações seriam suficientes apenas para alimentar os alunos. Mas adicionar os policiais tornaria instantaneamente seu estoque atual de comida insuficiente. Contando as coisas que podemos pilhar dos vendedores e do armazém, Mateu murmurou, sem se importar com as pessoas ao seu redor. Então, o jovem olhou para o oficial. Eu quero que você procure pelo chão por qualquer tipo de comida e suprimentos, Mateu informou, apenas para uma ruga aparecer no topo de sua testa. Além disso, você poderia colocar 2 de sua média em cada uma das 2 escadas secundárias. A escada principal que leva ao andar superior foi minada e pronta para ser demolida. Mas isso não significava que era a única maneira de chegar ao último andar. Embora haja apenas uma pequena chance de os zumbis os encontrarem, nunca é demais ser cuidadoso, pensou Mateu. Farei isso, o oficial acenou com a cabeça, provavelmente não vendo sentido em discutir agora. Mas onde vamos encontrá-los? Ele então perguntou antes de levantar a mão e coçar o lado da cabeça. Basta perguntar a um dos alunos, Mateu respondeu e acenou com a mão, deixando a área perto do comerciante enquanto se movia em direção à adormecida Nadia. Neste momento, não quero que ninguém me perturbe. Está entendido? Mateu informou em uma voz que não aceitaria qualquer oposição. Acho melhor não perguntar o que você vai fazer com ela, comentou o oficial, apenas para um pequeno sorriso aparecer em seus lábios. Tudo bem, tome seu tempo. Só me diga uma última coisa, ele afirmou, seu sorriso evaporando em um instante. O que devemos fazer se mais alunos vierem para cá? Mate os infectados, deixe os outros entrarem. Mateu deu suas instruções. Quanto mais mão de obra tivermos, mais tempo poderemos sobreviver. Com isso dito, Mateu não permitiu que ninguém o parasse em sua marcha em direção à sua garota. Para sua esposa. E no segundo em que os dedos de Mateu fizeram contato com a pele de Nadia,
Sua visão de repente ficou turva, apenas para um conjunto de 3 janelas semi-transparentes aparecer diante de seus olhos. Levelingo Weavers em THE Apocalipse capítulo 14. O que diabos são aqueles? Mateus se irritou quando viu aquelas 3 janelas pela primeira vez. No entanto, como o jovem adulto de seu tempo, ele podia reconhecer instantaneamente seu conteúdo. Que brincadeira é essa? Pensou, olhando para o simples texto contido naquelas janelas. Esposa número 1, nome, Nadia Astra, idade, 19, nível 1, raça, meio zumbi, classe, nenhuma, status, recuperando, 78%. A primeira janela mostrava as informações básicas de Nadia. Meio zumbi? Mateu pensou, sua atenção instantaneamente atraída para o aspecto do status de Nadia que mais o preocupava. Isso significa que ela não virou totalmente. Ele tentou descobrir o significado. Ela está se recuperando. Isso significa que ela vai recuperar a cabeça. Mateu então voltou sua atenção para a última informação delineada na janela principal de status da garota. Então, o número de recuperações de Nadia aumentou 2%. Então ele soube em um ritmo bastante rápido. Mateu murmurou, nem mesmo percebendo que seus pensamentos escaparam por seus lábios. Como ela está? O oficial de negociação aproximou-se de Mateu e olhou para a menina adormecida. Seu rosto estava cheio de preocupação. Ele se sente em dívida comigo e assim projeta suas ideias em Nadia. Mateu tentou descobrir a origem da preocupação do homem. Ou ele está com medo de que, se algo acontecer com ela, eu fique desonesto? Mateu não tinha meios de determinar a resposta a esta pergunta. É por isso que, em vez de perder tempo pensando demais nas coisas, ele simplesmente seguiu em frente. Ainda não sei, disse o jovem, acariciando a cabeça de Nadia antes de mover os olhos para as outras 2 janelas do sistema dela. Mas por enquanto, eles estavam vazios. Ela precisa subir de nível primeiro. Ou talvez obter algum tipo de aula, pensou Mateus. Suas experiências de sua passada passagem pelo Apocalipse deixaram o jovem certo sobre um fato acima de qualquer outra coisa. A maior arma que os humanos tinham neste Apocalipse, sua maior ferramenta de sobrevivência, era o sistema. E entender o sistema era o pré-requisito para usá-lo corretamente. Quando você vai saber? O oficial pressionou o assunto, claramente não querendo deixar passar. O que te faz pensar que eu sei? Mateu respondeu em um instante, apenas para balançar a cabeça um momento depois. Só espero que aconteça mais cedo ou mais tarde, acrescentou ele, levantando-se de joelhos. Mateu então lançou um último olhar para a garota antes de se virar e se aproximar da escada. Por um momento, Mateu olhou para o nível abaixo, apenas para dar uma olhada no canto de sua visão. Assim como ele esperava, todos os 3 relógios desapareceram no segundo em que seu propósito foi cumprido. Assim, pela primeira vez desde que voltou à vida, Mateu não tinha nada que o guiasse. A julgar por quanto tempo se passou desde o início do Apocalipse, tudo deve estar resolvido agora, pensou ele. Mateu então engoliu a saliva antes de se virar e olhar para o oficial. Detonar, ele ordenou, dando um passo para trás para assistir os fogos de artifício. Por um momento, o oficial hesitou. E então, silenciosamente acenou com a cabeça, confirmando a validade da ordem de Mateu. No momento, existem apenas 2 outros caminhos que os zumbis podem seguir. Mateu lembrou a todos do fato que mencionou anteriormente. Depois que vocês os protegerem, devemos estar seguros por enquanto. Levelingo Weavers em THE Apocalipse capítulo 15. O barulho causado pela queda da escada encheu toda a escola. O som da explosão acabou não sendo tão alto quanto Mateu esperava. Isso era bom, já que o barulho repentino era um dos principais atrativos para os zumbis. Mas, por outro lado, quando várias centenas de quilos de concreto caíram e se chocaram contra o andar de baixo, o tumulto se tornou imenso. É ruim. A atenção de Mateu disparou em um mero instante. A escada principal para o andar havia sumido. A segurança do piso deve então ser garantida. Se uma horda inteira vier, eles não apenas varreram todos os sobreviventes,
mas também abrirão caminho pelas entradas laterais. Mateu poderia facilmente imaginar o cenário se desenrolando. Durante suas atividades normais, os zumbis não fariam muito. Eles gravitariam naturalmente em direção a áreas com um grande número de humanos vivos, mas esse efeito geralmente levava muito tempo. A situação mudava quando um zumbi ficava agitado, no entanto. Isso pode ser feito alarmando com sons, atacando ou permitindo que ele cheire o sangue de um humano. E podiam sentir o cheiro, mesmo a vários metros de distância. Mas o importante era que uma vez que um único zumbi em uma área congestionada acabasse agitado. Mateu engoliu um gole de saliva, forçando sua imaginação a excluir a imagem vívida. Ele nunca participou da defesa contra a horda. Mas ele pegou alguns rumores sobre isso acontecendo perto da escola. Foi quando um dia quase todos os zumbis da escola, por algum motivo, correram para um lado da área cercada. Pensando bem, se isso não acontecesse, todos morreríamos uma semana antes, pensou Mateu, percebendo o erro que cometeu. Se o poder de cada zumbi específico fosse risível, então o poder da horda estava em um nível totalmente diferente. Eles disseram que poderia ser comparada a um enxame de gafanhotos, lembrou Mateu, piscando os olhos algumas vezes enquanto se concentrava em sua audição. Comendo tudo em seu caminho a ponto de desmoronar prédios inteiros, o jovem continuou a relembrar os pedaços da história. A boca de Mateu se contorceu, apenas para se transformar em um pequeno sorriso. O barulho causado pela escada desmoronando finalmente terminou. E no silêncio repentino, Mateu pôde ouvi-lo claramente. O som da massa de zumbis se aproximando. Não temos muito tempo, pensou Mateu. Ele então balançou a cabeça, saindo de seu torpor. Então, ele olhou para o oficial. Eu mudei de ideia, Mateu cuspiu, virando-se e se aproximando do comerciante, agora parado perto da beirada da escada quebrada. Vai e destrua as outras escadas também. Em seguida, jogue alguns explosivos do lado de fora das janelas para que explodam perto dos andares inferiores. Mateu deu uma ordem muito específica. De jeito nenhum, o policial apenas balançou a cabeça. Usamos todas as coisas que trouxemos na escada principal. Ele balançou a cabeça, recusando o pedido de Mateu pela primeira vez desde que o homem ensanguentou as mãos pela primeira vez. E eu não posso permitir que você corte todas as nossas rotas de fuga, o homem acrescentou. Pelo tom das palavras do policial, ficou claro que sua decisão não mudaria, não importa o que Mateu dissesse. Assim, manter as negociações seria apenas uma perda de tempo para todos. Um tempo que todos estavam precisando desesperadamente. Você não tem explosivos? Mateu ergueu a sobrancelha. Ele então relaxou a mão apenas para trazê-la de uma só vez, agarrando a escuridão do rosto do comerciante. O reino sombrio se expandiu para fora da estranha figura, encerrando Mateu dentro de seus limites. E assim como antes, alguma força projetou as imagens dos itens nas nuvens sombrias. Explosivos, afirmou Mateu, jogando um núcleo de vida em direção ao centro do peso do reino. O núcleo brilhou, esgotando sua energia no processo. E quando a pequena estrela de luz desapareceu, um pacote limpo com 3 cargas demolidoras pré-fabricadas apareceu em seu lugar. Acho que preciso usar outro, Mateu murmurou debaixo do nariz, desistindo de mais um núcleo. Pouco a pouco, a pequena fortuna que ele fez durante as 2 primeiras ondas continuou a derreter. E no mundo atual, em vez de uma ferramenta para comprar necessidades e luxos, essa nova moeda tornou-se moeda de troca com a própria morte. Para os forasteiros, Mate parecia simplesmente congelar no lugar, como se estivesse fazendo uma mímica. E então, um breve momento depois, sua consciência aparentemente retornaria. Mas o que era muito estranho era como seu corpo se contorcia durante a última transição, como se o corpo real de Mateu assumisse a imagem estática lançada por algum projetor em seu lugar. E foi durante essa contração que os 2 conjuntos de cargas apareceram nas mãos do jovem. Que diabos? Murmurou o policial, dando um passo para trás e levantando um pouco o cano da arma, nervoso. Você não tem tantos explosivos sobrando, você disse,
Mateu mencionou as palavras recentes do homem. Aqui, disse ele, apenas para jogar os 2 pacotes para o homem. Use o que resta como isca, ordenou Mateu, avançando instantaneamente, sem esperar pelas reclamações do oficial. Por um momento, o homem de meia idade ficou em seu lugar, observando como Mateu se aproximou de sua garota mais uma vez. Eu devo? Ou não? O oficial se perguntou, apenas para levar a mão ao rosto e depois cobrir um pouco os olhos. Os acontecimentos das últimas horas pesaram sobre todos, ainda mais sobre um dos chefes da polícia. Ele tinha que fazer uso de suas habilidades físicas, mas também manter sua mente em sua condição máxima. O oficial então balançou a cabeça. Multar. Ele murmurou sob o nariz enquanto pegava os explosivos. Um barulho repentino de um dos andares abaixo atingiu o agora silencioso corredor do nível mais alto. Mateu congelou no lugar, perfeitamente ciente do que aquele som significava. No entanto, mesmo com suas experiências anteriores, o próximo som o pegou de surpresa. Rugido. O grito de um monstro. Não evoluído, uma criatura que ainda estava dentro do quadro do que o cérebro humano poderia esperar e, até certo ponto, explicar. Mas também significava algo muito mais desastroso. Porque na primeira rodada de Mateu contra o Apocalipse, os monstros evoluídos não apareceriam até a segunda semana depois que tudo começou. Não tem como ser outra coisa, pensou Mateu, apertando as mãos enquanto desviava os olhos da garota para olhar para as escadas demolidas. Mas os monstros não devem aparecer por mais de uma semana ainda. Mateu tentou ridicularizar a verdade, recusando-se a aceitá-la. Ele então balançou a cabeça e deu um tapa nas bochechas para ficar sóbrio. Não importa, pensou Mateu, levantando-se do joelho. Nadia ainda estava a vários minutos de acordar. Só Deus poderia saber se ela ainda agiria como humana quando acordasse, o que aconteceria principalmente quando a horda atacasse sua fortaleza improvisada. Mateu não podia mudar os fatos. Ele não tinha nenhum poder mágico fora do comum para remodelar os tecidos da causalidade. Se houvesse um monstro aqui, só se poderia pensar em como lidar com isso. Ignorar a realidade só porque não combinava com o gosto de alguém simplesmente não era do gosto de Mateu. Acho que precisaremos lidar com isso mais cedo ou mais tarde, pensou Mateu, apenas para ouvir 2 explosões surdas acontecendo um momento depois. Ótimo, ele pensou, olhando na direção em que os estrondos dispararam. E então, Mateu lançou um último olhar para a garota, ainda dormindo. Ou melhor, em vez de olhar para Nadia, Mateu olhou para o sistema dela. Porque havia uma linha que ele notou de repente. Nível 1. Foi dito que derrotar o monstro não evoluído era tão difícil para os sem sistema, tão fácil quanto para aqueles que possuíam um sistema. Em outras palavras, embora uma pessoa sem um sistema ainda pudesse matá-lo, era basicamente o limite de até onde um humano comum poderia ir. O problema é, pensou Mateu, rangendo os dentes. Eu realmente não sei como usar esse maldito sistema. Ele reclamou em seus pensamentos. Se eu não sei usar esse maldito sistema, para que paguei aquele mercador? Mateu se aproximou de um estado em que não conseguia conter seu choro azedo. Mas então ele ergueu os olhos. Então, ele se moveu apenas para se aproximar da figura sombria do mercador pela terceira vez. Já que vamos abandonar este andar, disse Mateu com voz clara, sem se importar com os sobreviventes que escutavam cada palavra que ele dizia. Eu também posso usar todos esses núcleos. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.